De volta com o programa Tribuna Livre, aqui pela sua TV Onda Digital, canal 8.2 TV aberta. Este programa disruptivo, onde a verdade tem voz e a liberdade tem vez. Agora, na conversa política de hoje com o deputado federal e ex-secretário, esse ex aí eu também já vou perguntar dele, ex-secretário de Assistência Social, Saulo Viana, do União Brasil, de 41 anos. E vamos falar, bem-vindo ao Tribuna Livre, obrigado pela tua presença aqui, viu, Saulo? Obrigado. E eu já quero entender, eu estava na dúvida aqui, se eu te chamava de ex-secretário, de futuro secretário de novo, ou de deputado federal, agora, voltando para o mandato. Bem-vindo. Obrigado, isso. Obrigado mais uma vez pelo convite de participar aqui do Tribuna Livre. Agora, hoje eu estou como deputado federal. Mas assim, surgiu muita especulação disso, né? E falaram um monte de coisa que não tinha absolutamente nada a ver. E quando me perguntaram, eu falava, não, é por conta disso. Mas as pessoas ainda assim ficavam com dúvida. Mas você já foi deputado federal, você sabe, é um procedimento agora. Os ministros que são deputados federais, eu vi uma notícia hoje, se descompatibilizaram para poder fazer a indicação das emendas. Isso é um procedimento obrigatório da Câmara. Porque existe um sistema, que nesse sistema tem o nome de cada parlamentar. Se por um acaso eu não voltasse para indicar minhas emendas do ano que vem, e nesse momento agora você indica as emendas de forma genérica. São basicamente as ações para a saúde, para a educação, para a ciência social. E aí quando chega no outro ano, quando abre esse orçamento, é que você vai especificar para onde a emenda vai ser destinada. Qual município que vai ser destinado. Se eu não tivesse como deputado federal, se eu não tivesse indicado a emenda agora, quando fosse no outro ano, eu ia ter dificuldade de poder fazer, por exemplo, eu não iria conseguir, não iria conseguir fazer a aplicação para qual município, e por conta disso que eu tive que voltar para poder destinar as emendas, mas o prazo acaba amanhã, e aí eu volto novamente para a secretaria. E vale explicar, né, para as pessoas que são 8 deputados federais eleitos e esses 8 têm compromissos durante os 4 anos de enviar recursos para os municípios do interior do Amazonas. Então é natural que nesse período de decisão para onde vai a verba de apoio a esses municípios, todo deputado quer voltar para dizer, não, eu fui o eleito entre os 8, eu quero estar lá para decidir, vai tanto X reais para esse município, vai Y reais para esse outro município. É um procedimento extremamente natural. Vai ser estranho, na minha opinião, se o Saulo não retornar depois disso para a secretaria, porque aí mostra um indicativo político. Corre esse risco? Não, na verdade, como eu estou te falando, a minha descompatibilização foi, obviamente, eu sentei com o prefeito, expliquei para ele entendeu naturalmente, falou, inclusive, quem é que eu queria deixar respondendo pela pasta, que foi indicada a subsecretária, e ele falou, quando é que tu vai voltar? Eu falei, Davi, até sexta-feira é o prazo final de indicar. Sexta-feira. Que é amanhã. Que é amanhã. Tá. Sexta-feira, indicando, quando terminar eu te digo. Aí tu vê se tu vai querer me nomear ou não. Aí ele riu, não. Trata e resolve lá. Então, inclusive, eu vou sair daqui. A gente tem uma assinatura de uma ordem de serviço de uma emenda parlamentar que eu destinei à pavimentação de um ramal. E ele hoje de manhã ele já me perguntou se eu já podia nomear. Eu falei, não, calma, deixa acabar o prazo, que amanhã, e na segunda-feira eu vou espero, né, ser nomeado de novo pelo prefeito. Não, eu acho que vamos aguardar segunda-feira e... Como eu estou te falando, isso tudo extremamente combinado por conta de uma questão legal, da legalidade. Eu era obrigado a estar no mandato para poder destinar a emenda para o ano de 2026. O Saulo me dá várias deixas aqui já para falar de política, mas eu vou segurar. Eu tenho outros assuntos para falar com ele. Você que está na audiência qualificada do Tribuna Livre, aguenta um pouco que a gente vai falar só de política na última parte do Tribuna Livre, tá bom? Eu quero falar agora do teu trabalho à frente da secretaria. Tu criou o POP, esse programa POP, né, de auxiliar as pessoas em situação de rua. Quantas pessoas mais ou menos vivem em situação de rua? A gente vê que tem muita gente, muito estrangeiro, né? Venezuelano, peruano, boliviano. E como é que vocês estão fazendo? Tem uma área ali no centro, na Silva Ramos, perto da antiga casa do eletricista. É uma área que eu passo lá quase que diariamente. É quase que uma cracolândia ali, sabe, Saulo? Ali é uma coisa bem pontual, bem esquisita. Também para pessoas em situação de uso de drogas.
Então, vamos lá. O Centro Pop, Issa, o que é o Centro Pop? É importante explicar para a audiência. O Centro Pop é um equipamento da assistência social, que ele é um local onde a gente dá assistência para as pessoas em situação de rua durante o dia. Então, assim, lá no Centro Pop, as pessoas em situação de rua, eles têm lá, eles podem tomar banho, eles podem descansar, eles fazem refeições, eles lavam as roupas deles, entendeu? Inclusive serve... Não dormem. Não dormem. Não é abrigo. Não. Né? Inclusive, pela legislação, o Centro Pop pode ser o endereço daquela pessoa, porque tem pessoas em situação de rua que ele recebe correspondência, por exemplo, para poder tirar um documento, né? Serve como, inclusive, um endereço oficial para essas pessoas. A gente tem um problema, isso das pessoas em situação de rua, que não é de Manaus, é importante dizer isso. Qualquer grande cidade do mundo que você for hoje, você vai ver pessoas em situação de rua. É assim em São Paulo, é assim em Roma, é assim em Nova York, é assim nas grandes cidades do mundo existem pessoas em situação de rua. Não é diferente aqui na cidade de Manaus. Pelos números do último censo, por exemplo, nós temos aproximadamente, pelo censo, 2.200 pessoas em situação de rua em Manaus. Só que o número que a gente tem interno é muito maior, é mais que o dobro de pessoas em situação de rua. E existe esse equipamento da assistência social, ele já funcionava na cidade de Manaus, funcionava lá no bairro do Petrópolis, mas numa estrutura, numa condição muito menor do que a gente passou a ter a partir de agora. É um ou são vários? É um, no caso é um. E aí, quando o prefeito Davi resolveu enfrentar essa situação do centro, de fazer o reordenamento, de poder fazer a ocupação do centro da cidade de Manaus, obviamente que uma das causas identificadas lá que precisava ser cuidada era justamente das pessoas, principalmente naquela área ali da Praça dos Remédios, na frente da Igreja dos Remédios, aonde ficava ali a maior concentração das pessoas em situação de rua. Então isso já existia um planejamento na secretaria quando eu cheguei lá e a gente começou a colocar ele em execução, que é o quê? Era primeiro, de levar 2 equipamentos que cuidam especificamente das pessoas em situação de rua, que é o Centro Pop, que é durante o dia, e a Casa de Passagem, que é onde as pessoas dormem. Né? Então, assim, a gente, primeiro momento, a gente foi atrás de um local lá, o mais próximo possível. A gente foi muito feliz porque a gente encontrou 2 prédios na Joaquim Nabuco, ou seja, atrás ali da Praça dos Remédios. E a gente, quando o prefeito determinou que fizesse essa questão do reordenamento do centro, naturalmente a Semasc participou disso também, e aí a gente, em 45 dias, nós montamos um novo Centro Pop e também a nova Casa de Passagem, porque também existia uma Casa de Passagem que funcionava lá no Morro da Liberdade. No caso, tu na condição de deputado federal e de mandar emendas, tu pode mandar emendas para a tua secretaria, que tu administra, isso é tranquilo, do ponto de vista legal? Poder pode, só que as emendas que nós destinamos eu destinei para a Prefeitura de Manaus, foi para poder fazer a ampliação do Prato do Povo, que é o restaurante popular da Prefeitura. Assim mas eu está fiz, na tua tá na secretaria. Assim eu fiz em 2024, né, e também em 2025, a manutenção do programa, que hoje é o maior programa que a secretaria tem, que é o Prato do Povo, que atende aí diariamente 12 mil pessoas. Me veio na cabeça agora, até uma situação inusitada, né? Por exemplo, tu és deputado, aí tu vai mandar as emendas, aí tu manda a emenda para a Prefeitura de Manaus e pode, no caso, administrar essa emenda pela tua secretaria. Ela foi, inclusive, executar a emenda que tu enviou. Essa foi específica, né? Que é para o programa Prato do Povo. Mas eu também, obviamente, articulei também emenda do senador Omar, emenda do senador Eduardo, para a secretaria, para quê? Para que a gente pudesse, obviamente, poder ampliar nosso trabalho, né, ampliar as ações, né? Potencializar as ações da secretaria. No caso, o que a secretaria hoje está fazendo para não só fazer o cadastro único, né, cuidar das pessoas em vulnerabilidade social, mas há uma teoria muito forte já de que o resultado do desenvolvimento social é você ajudar as pessoas, dar para elas o mínimo para que elas possam se reerguer, mas depois ir eliminando essa ajuda e para que elas tenham liberdade de ir em busca de um emprego, de dignidade no mercado formal. Há algum trabalho nesse sentido? Assim, início de julho,
nós lançamos um programa chamado Manaus por Você. O programa Manaus por Você, ele tem várias ações dentro das políticas públicas que a SEMASC executa, que a Secretaria de Assistência Social executa na cidade de Manaus. Tem, por exemplo, o fortalecimento do Prato do Povo, a restauração de toda a rede, os equipamentos da assistência social aqui na cidade de Manaus, e tem também um programa baseado nisso que você está falando, e essa era uma preocupação quando eu cheguei lá, isso é que eu passei a entender o trabalho da Secretaria, eu tive a vontade, e a gente está em execução, de criar um programa para ter a porta de saída para que as pessoas que usam e que vivem hoje praticamente exclusivamente de programa de distribuição de renda, como é o Bolsa Família, como é o auxílio estadual. Eu acho que aí é o caminho, sabe, deputado? Exatamente, porque concordo. hoje no Brasil a gente tem 94 milhões de pessoas que dependem de alguma ajuda dos governos, né, estadual, municipal ou federal. E o que é pior, a gente vê uma migração entre estados e até uma migração de estrangeiros para o Brasil, que não é mais aquela busca por trabalho, por emprego, é em busca de benefício social, em busca de casa, em busca de Bolsa Família. Você percebe um aumento dessa população na tua secretaria? Eu vou te dar um número, isso. Antes de vir para cá, eu busquei esse número aqui para poder dar um número preciso. Hoje, em Manaus, de acordo com o último censo, que foi de 2022, Manaus tem 2 milhões e 40 mil habitantes. Até acredito que seja maior. Eu acho que é maior. Esse censo de 2022... Há muito tempo dá esse número, né? Ele foi controverso, né? Assim, a gente acredita, eu particularmente acredito que seja bem maior, mas eu vou usar o número oficial. 2 milhões e 40 mil pessoas na cidade de Manaus. O número do CadÚnico, né, do mês passado, que é o mês de outubro, nós temos 1 milhão 136 mil pessoas dentro do CadÚnico em Manaus. Né? Mas, gente... Que o CadÚnico é a porta de entrada para que as pessoas possam ter acesso aos programas sociais. Cara, você está me dizendo, essa informação é muito significativa. Você está me dizendo que mais da metade da população de Manaus tem cadastro único. Exatamente. Ou seja, tem aí a condição de conseguir um benefício social. Nós temos 254 mil famílias que recebem Bolsa Família. 254 mil famílias que recebem Bolsa Família. Ou seja, nós atingimos 750 mil pessoas dentro do Bolsa Família. E aí fora o número do BPC, né, que também é muito grande. Então, assim, a gente tem aí mais da metade da população que depende e vive de algum tipo de auxílio. No caso, vocês dão a assessoria para o cadastro único das pessoas e aí elas vão nos órgãos federais para buscar... Não, na verdade, sim, as prefeituras, elas são responsáveis pelo cadastro único. São as prefeituras que têm que fazer tanto o cadastro como a atualização cadastral. Né? Porém, o CadÚnico ele é um programa federal. E aí passa por uma avaliação se aquela pessoa se enquadra dentro dos critérios para poder receber algum tipo de benefício. Também. Então, Vale Gás, a tarifa social das concessionárias de energia elétrica e de água, o BPC, Bolsa Família, o próprio auxílio estadual do governo do estado, também são as pessoas precisam estar dentro do CadÚnico e também tem um critério de avaliação para que receba esse benefício. Então, assim, tudo passa pelo CadÚnico. E a gente usou o CadÚnico também isso como uma bússola para que a gente pudesse, nesse programa Manaus por Você, poder fazer a criação de programas e projetos para poder atingir essa população que está dentro do CadÚnico. E só quero falar para ti aqui sobre a questão da porta de saída. Sim. Né, das pessoas que vivem hoje, basicamente, de algum tipo de auxílio. Nós criamos um programa chamado Prosperar Manaus, para que a gente possa dar oportunidade para as pessoas que estão dentro do CadÚnico. E aí, assim, nesse 1 milhão 136 mil pessoas que estão dentro do CadÚnico, você tem ali criança e adolescente, você tem ali os idosos, principalmente que acima dos 60 anos, né, que já está na categoria de idoso, e aí dentro, no meio, você tem ali uma população que é chamada de PEA, que é o quê? Pessoa economicamente ativa. Certo. Pessoas que estão no CadÚnico, mas pessoas que podem trabalhar, que já em algum momento já trabalhou, que perdeu o emprego, por motivo que seja, ou que são até mesmo empreendedores. E aí a gente pegou essa população, que está ali configurado como PEA, para que a gente pudesse desenvolver um programa para encaminhar essas pessoas para a vaga de emprego. Né? E aí eu tenho feito parceria com com indústria, comércio e serviço, e aí o projeto piloto nós fizemos com o Porto Tibatão.
né? Porto de Batão é um dos maiores portos da América Latina, que está aqui em Manaus por conta da Zona Franca de Manaus. E o Porto de Batão, eu procurei o pessoal do Porto de Batão, e o senhor do Porto de Batão, que é o Johnny, me explicou o seguinte: Saulo, eu tenho 1.500 vagas de emprego hoje que eu não consigo contratar, porque eu não tenho mão de obra, né? Carreteiro, motorista de carreta, soldador, mecânico, enfim, várias funções. E a primeira função, que é conferente de pátio, né? Ele me deu o perfil que ele precisava, e nós fizemos uma seleção dentro do CadÚnico, baseado nesse perfil que o Porto de Batão queria. E eles têm uma escola chamada Escola Chibatão, Escola Passarão, que é para poder formar, né, aquelas pessoas que vão trabalhar. E aí nós pegamos, o projeto piloto começou com 45 pessoas, que nós tiramos do CadÚnico, que viviam de Bolsa Família. Certo. E a gente levou para lá, e eles fizeram a preparação. A média salarial dessas pessoas que viviam do Bolsa Família, a média do benefício é de quanto? Na verdade, 1.200? Não, a regra do Bolsa Família é o seguinte: se encaixa dentro do perfil do Bolsa Família pessoas que têm até R$650 de renda média, pessoa dentro da família. Então, assim, o mínimo é 600, né? Mas tem gente que ganha, dependendo do número de pessoas da família, número de filhos e tal. Aí vai para quanto? Chega até R$1.800. Porque tem gente que não quer um emprego formal, não quer mesmo, ele prefere ficar ganhando do Bolsa Família e não trabalhar de forma formal. Desculpa, Essa foi era um vamos dizer assim, das problemáticas que tinha dentro do Bolsa Família, que em 2023 a regra mudou. Hoje, o que acontecia? Por exemplo, uma doméstica, ela tinha o Bolsa Família. Ela trabalhava na casa, mas ela não queria assinar a carteira porque ela perdia o benefício. Hoje em dia essa regra mudou. Hoje em dia existe um período chamado de seguro, que é de 2 anos. A pessoa tem um Bolsa Família, ela começa a trabalhar assim na carteira, ela tem 2 anos para que ela deixe de ter o benefício por conta de estar com a carteira assinada. Agora tem um outro lado também que mudou recentemente, que é quando a pessoa quer trabalhar, mas não quer assinar carteira, e depois, antes, eles entravam na justiça contra o patrão, né? Só que agora eles não estão mais ganhando. Exatamente, agora que era para ter o auxílio-desemprego, enfim, né? E eles podem perder todos os auxílios. Seguro, né? Todos os seguros, se fizer isso. Então, só para terminar, para falar do Prosperar, Manaus. Nós começamos, o primeiro projeto foi com 45 pessoas, dentro do CadÚnico, que foram para a Escola Passarão. Ao final do curso, 22 pessoas saíram do curso com a carteira assinada e hoje estão trabalhando lá no Porto de Batão. Maravilha. Eu vou chamar um intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com a última parte do Tribuna Livre para tratar, eu sei que você está esperando isso, de política. A Semana Lixo Zero, idealizada pelo deputado Roberto Cidade, chegou nas escolas públicas que desenvolvem projetos sustentáveis no Amazonas, de marcenaria, de resíduos sólidos, de paisagismo, entre outros. A semana é uma iniciativa a favor da conscientização socioambiental. Deputados da Alean aprovam a revisão da remuneração dos servidores da saúde, referente à Database 2022. Um projeto extremamente importante para reajustar os servidores da saúde de todo o estado do Amazonas, e a Assembleia cumpriu o seu papel. Outro momento especial da Alean foi a entrega da Medalha do Mérito Educacional Inês de Vasconcelos Dias, que homenageou professores do Amazonas. Uma honraria concedida aos profissionais de educação que reconhece o trabalho transformador de vidas. Belém segue respirando o clima da COP. O evento, que já é o segundo maior da história, transformou a capital paraense em palco de decisões importantes sobre o futuro do planeta. São milhares de pessoas circulando entre debates, painéis e reuniões que tratam dos efeitos da crise climática.
Enquanto os líderes mundiais se reúnem nos pavilhões oficiais do lado de fora, acontece a Cúpula dos Povos, um espaço alternativo onde comunidades tradicionais, indígenas e movimentos sociais apresentam suas próprias propostas para frear a destruição ambiental. E é na Cúpula dos Povos que o debate ganha outro tom. O foco é mostrar que a adaptação não é mais uma escolha, e sim uma questão de sobrevivência. Os povos da Amazônia vivem, na prática, o que muitos países ainda estão começando a enfrentar. Dentro da conferência, o destaque foi justamente o debate sobre adaptação, que trata de como sociedade e ecossistemas podem se preparar para os efeitos inevitáveis da crise climática, como enchentes, secas e o aumento do nível do mar. Sua semana agora está mais animada com o Pode Mais, o mais novo sucesso da TV Onda Digital, que está levando diversão, informação e entretenimento para você. De segunda a sexta, às 16h40, temos um encontro marcado, hein? Um programa que faz o seu fim de tarde ser mais. Pode Mais, é aqui na Onda Digital. Quem assiste, sabe. De volta com o programa Tribuna Livre, aqui pela sua TV Onda Digital, canal 8.2 TV aberta. Este programa disruptivo, onde a verdade tem voz e a liberdade tem vez. Ao meu lado, o deputado federal Saulo Viana. Saulo Viana, muito se comentou que poderia ter ocorrido um racha entre você e o prefeito Davi. A gente falou aqui no primeiro bloco, mas ainda assim esse assunto vem ganhando uma certa força. E o fato de Omar e Davi estarem numa guerra fria e você ter sido visto sucessivas vezes com o senador Omar e ao mesmo tempo ser secretário de Davi Almeida, fica todo mundo querendo saber o que está acontecendo. E quando você sai da secretaria, meio que corrobora e sustenta que essa Guerra Fria está ultrapassando mais alguns limites. Eu te pergunto, o Saulo pode romper com o prefeito Davi Almeida? Não, isso é assim, o Davi é um amigo que eu tenho, antes inclusive de eu estar na política. Ele já era político, ele já era deputado estadual, eu ainda nem era da política, eu já conheci o Davi. Sempre tive uma ótima relação com o Davi. Assim como também tenho uma ótima relação com o Omar. O Omar é amigo do meu pai. Eu também conheço o Omar antes de eu ser político. Antes de eu entrar na política, eu já tinha amizade com o Omar, já convivia na casa dele, enfim. E obviamente que você dentro da política, esses laços eles vão se estreitar ainda mais, né? E assim foram. Por exemplo, em 2020, quando o Davi foi candidato a prefeito, eu apoiei o Davi. Em 2022, quando eu fui candidato a deputado federal, o Davi me apoiou, me ajudou. Tenho gratidão pelo Davi que ele me ajudou. Em 2024, retribuí o apoio que eu recebi dele em 2022, apoiando o Davi, inclusive contra a orientação do meu partido, né? E nós estávamos todos juntos, Omar, Davi, Eduardo, eu, enfim, e outros colegas também que apoiaram o Davi. E quando o Davi se reelegeu em 24, quando chegou 2025, eu recebi o convite do Davi e faço parte do secretariado do Davi. E nós continuamos todos juntos. A questão da minha saída era, como eu já disse aqui no início, e eu já inclusive fiz nota por conta disso, alguns jornalistas me perguntaram, eu respondi, só que todo mundo fica nessa, eu chamo de teoria da conspiração. Não tem absolutamente nada disso. Vou sair daqui, vou assinar com o Davi uma ordem de serviço de uma emenda parlamentar minha da pavimentação do ramal do Água Branca 2 e retorno para a secretaria a partir de segunda-feira para a gente continuar o trabalho que nós iniciamos no início do ano e pretendo ficar na secretaria até o prazo final de descompatibilização, porque naturalmente sou candidato à reeleição de deputado federal em 2026. Aqui nesse programa a gente conversa com vários políticos, né, de todas as áreas,
E quando a gente fala com os vereadores, todos os vereadores, ou da oposição ou da situação, deixam muito claro o trabalho que o Davi já vem fazendo nos bastidores de tentar emplacar uma candidatura ao governo. Isso publicamente, né? Deixando muito claro isso. E nas conversas que a gente vê que as pessoas têm com o senador Omar, o Omar está muito tranquilo, o Omar está muito sereno, dizendo, olha, ele acredita na palavra do ser humano, acredita na palavra do homem, ele entende que não passam de boatos e que tudo vai se normalizar. O Omar está muito seguro pelo que a gente vê, né, diante do quadro político. A pergunta é, há a possibilidade real de Davi romper com o Omar e emplacar uma candidatura fazendo realmente esse racha? Isso eu particularmente não acredito. Eu converso com o Davi, obviamente, sobre o trabalho da secretaria, mas eu converso com o Davi também sobre política, até porque político, quando se encontra, fala de política, né? E o Davi, todas as vezes, reafirma o compromisso que ele já fez, inclusive público, de apoiar o Omar. Então, reiteradas vezes. Reiteradas vezes, já fez publicamente, faz de forma reservada. O que existe, Issa, e eu já estou um pouco tempo, tenho pouco tempo que eu estou na política, e você está mais tempo do que eu. Existe na política, para certos e determinados grupos, precisa existir o caos. Porque se não existir o caos, essas pessoas não vão, com certeza, nem ter espaço, né, muito menos participar do processo. Então, assim, o que eu vejo reiteradamente, pessoas querendo criar o caos. É gente que vai lá para o Davi contar fofoca para o Davi, a gente que vai lá no Omar para poder contar fofoca no Omar, para poder criar uma intriga, para poder criar uma indisposição entre os dois. O que você falou da tranquilidade do Omar, é porque o Omar já teve conversa com o Davi e o Davi afirmou para ele, não, Omar, o meu compromisso, a minha palavra é de te apoiar e assim eu vou fazer. Né? E da mesma forma que o Davi disse para o Omar, ele já disse para mim, já disse em entrevista, já disse para as outras pessoas, mas o que eu vejo muito é essa questão das pessoas de querer criar intrigas e precisar de um cenário de caos para poder aparecer. Quando você fala nessas pessoas, e aí eu vou falar um nome aqui, e ao mesmo tempo já deixar aberto para vir aqui discordar de mim, me contestar. Mas no meio, do núcleo político, se fala muito no nome do Jesus Alves, de que ele está levando lideranças para o prefeito Davi Almeida, exatamente fazendo essa articulação, que é um aliado seu, né? Até onde eu sei, é um aliado seu. Confirma que isso está acontecendo? Olha, assim, da minha parte, para mim, eu nunca vi o Jesus, ele nunca falou para mim, enfim. As pessoas falam, né, que ele faz esse movimento. Esse jogo, né? Talvez, eu posso dizer que eu já vi, porque eu nunca vi, entendeu? E talvez se ele realmente fizer, ele está fazendo isso porque ele talvez não tenha oportunidade de conversar com o Omar, ou não sabe o que foi tratado entre, né, o Omar e o Davi. Mas eu, particularmente, nunca vi, né, o Jesus ter esse tipo de atitude. Mas, como eu te disse, existe muita gente que precisa ter o caos para poder ter espaço. Se não tiver o caos, se não tiver confusão, se não tiver... isso é verdade. Né, se não tiver a separação dos grupos, não vão ter oportunidade. Torcer para que briguem para poderem conseguir espaço. 4 de abril é o dia que você vai ter que se desincompatibilizar realmente da secretaria. Eu não, todos, né? Todos. No prazo da legislação. E vai ter que escolher partido, né? A pergunta é, qual partido que o Saulo deve ir? É assim, eu faço parte de um grupo, né? O grupo político ao qual eu faço parte, está o senador Omar, está o senador Eduardo, está o próprio Davi. Existem outros, os colegas deputados federais, tem vários, o Silas Câmara, Pauderney, que é o meu suplente, o Adail Filho, o Sidney Leite, a Atila Lins. Nós fazemos parte de um grupo, né, que esteve junto em 2024 e está caminhando para poder estar junto também em 2024. Mas no União Brasil, a última vez que você veio aqui no Tribuna Livre, você disse que não fica. Não sei se mudou. Não, a gente conversa muito, obviamente existe esse é um dos assuntos, isso é uma das pautas quando a gente conversa sobre a questão da formação das chapas, consequentemente dos partidos. Tem isso, né? Essa distribuição de onde cada um vai ficar, isso vai ser uma conversa de grupo.
O Davi... Entre todos os candidatos, né, inclusive, né? Entre todos os candidatos. Tem que ver a matemática, né? Não existe faca no pescoço para tu assinar a ficha para tu ser candidato em qualquer partido. Isso é uma coisa que precisa ter consenso. Né? E precisa ter... ninguém ganha eleição sozinho. Isso. Tu precisa ter uma chapa para tu poder formar o grupo que tu vai, participar. Dentro do que tu está falando, deu um banho de água fria em vocês o fato de todo mundo imaginar que seriam 10 vagas e ter mantido as 8? Eu acho que deu um banho de água fria de quem está fora e pretende ter uma vaga. Aí eu te afirmo que sim. A gente, quem está no mandato, trabalha muito, faz a sua parte, tem os seus instrumentos para poder fazer política e deve-se, naturalmente, estar muito seguro, né, do trabalho que está fazendo. Né? Obviamente que o processo eleitoral, quando o eleitor vai escolher, ele vai te avaliar se tu merece ou não permanecer no mandato, no cargo. Mas eu, particularmente, faço a minha parte e faço a minha parte todos os dias. Essa questão partidária, isso vai passar por um consenso. O grupo vai sentar e vai, naturalmente, decidir para onde cada um vai, qual o melhor caminho. O Omar, que é candidato ao governo do nosso grupo, naturalmente precisa de partidos, por conta da questão do tempo de TV, principalmente, e de pessoas que vão para a rua para pedir voto para si mesmo e para o próprio Omar. Isso, no momento certo, a gente vai sentar e vai organizar. Tu acha que para 2026 vai ser 4-4? No caso, cada partido vai ter que ter 4 deputados federais, no outro mais 4? Ou tu acha que vai pulverizar mais para poder atingir o quociente? Eu acho que não. Eu acho assim, na atual legislação, e pelo Estado do Amazonas são o mínimo de vagas, que são 8, quanto mais dividir, menos os partidos vão eleger, naturalmente. Então, vai ter que ter uma concentração maior de candidatos para poder que a nossa chapa possa fazer 5, 6, enfim, para poder fazer a maioria. Eu, particularmente, por exemplo, e aqui eu tenho que... No máximo 3 partidos, então, vão abrigar os 8, né? Eu acredito. No máximo, né? Eu acredito. E aí, vamos colocar aí PSD, que é um partido forte, porque tem também o voto de legenda do candidato a governador Omar. Não sabemos o PL. A pergunta é, você sabe algo que a gente não sabe aí? Não, eu vejo Wilson assim... renuncia, não renuncia? Não, eu particularmente notícias? Não sei. Te confesso que eu não sei. Né? Horas o Wilson faz movimento de que é candidato, horas o Wilson faz movimento de que não é candidato. Né? A gente não sabe, eu particularmente não sei o que se passa lá. Mas assim, o que a gente vê dos partidos? E aí, quando eu falo dos partidos, eu estou falando do partido a nível nacional. Não vamos falar aqui da paróquia, vamos falar da diocese. Né? Então, assim, partido precisa de deputado federal. Né? O que determina o tamanho do partido, da bancada do partido, o tempo de TV do partido, o fundo partidário, o fundo eleitoral do partido, é deputado federal. Né? Naturalmente, todo partido quer fazer uma chapa de deputado federal. Porém, a nossa realidade aqui, como a gente tem poucas vagas, a nossa realidade aqui é diferente. Como eu disse, não adianta ter todo partido fazer uma chapa que tu não vai nem conseguir fazer. Né? Então, assim... naturalmente, partidos que têm candidato majoritário, esses partidos levam vantagem de ter chapa de deputado federal, como por exemplo o PSD, que é o partido do Omar, que tem 2 federais, vai ter naturalmente. Né? Cabe mais um lá. Na minha opinião, cabe mais um. Por exemplo, o PL tem uma candidatura própria a governo, naturalmente vai ter chapa de deputado federal, né? Que é os partidos hoje que se colocam. Por exemplo, o Davi é prefeito de Manaus, ele tem um partido, que é o Avante, ele naturalmente vai querer ter uma chapa de deputado federal. Né? União Brasil, que é um grande partido e agora é uma federação, está prestes a se tornar uma federação. Tem 2 deputados federais hoje, isso é uma coisa que, isso para mim já é definido, decidido. Eu não permaneço no União Brasil em nenhuma hipótese. Então, assim, o União Brasil é um partido grande, vai querer ter uma chapa de deputado federal. O PT, que é o partido do presidente da República, vai querer ter uma chapa de deputado federal. Agora sim, entre o partido querer ter uma chapa e formar uma chapa e o partido eleger deputado federal, tem um caminho muito longe para poder isso consolidar. Né? Tu achas que o fato se a filha do prefeito Davi for vice, está muito claro, a união e tudo mais. Caso ela não seja vice por alguma composição, alguma avaliação de números, de pesquisa, as pessoas do grupo político entender, não é o momento dela ser vice. Ela pode vir para a federal e em ela não sendo vice, isso faz com que o Davi mantenha o apoio ao Omar ou é um motivo talvez que ele queira para romper com ele?
Vamos lá. Eu vou aqui somente replicar as palavras do próprio Davi. O próprio Davi já disse que apoia o Omar para o governo. O próprio Davi já disse que tem pretensões do Avante indicar o vice que vai compor a chapa. E o próprio, ele deixou claro que era a filha. E o próprio Davi já disse o nome do Avante para ser o vice, que é a filha, no caso a filha dele, que é a Fernanda Ariel. Logo, eu entendo que o nome dela não está na composição de uma chapa de deputado federal, né, na situação de hoje. O nome dela é o único nome que o Davi já disse que tem pretensões de indicar para vice, é o nome dela, né? Ou seja, ele deve formar uma chapa de deputado federal com outros nomes, né? Outras pessoas, outros candidatos a deputado federal que devem ir para lá para poder fazer uma composição da chapa de deputado federal. Tu como é um parceiro, um amigo do prefeito, tu achas que ele pode ficar um pouco chateado caso o grupo entenda que não é o momento da filha dele ser candidata a vice? Ou tu acha que ele vai entender numa boa? Tu acha que ele vai ficar chateado? Eu acho assim, Porque esse assunto deve rolar, esse assunto deve surgir nas conversas. Eu já vi isso, assim, já saiu na imprensa, quando fala, da imprensa que fala de política, possível nomes para composição de vice. Né? Já falaram no meu nome, já falaram no nome de ex-prefeito do interior, mas o Omar diz o seguinte: a única pessoa que eu tenho conversas e que eu tenho acordo referente à indicação de vice é o Davi. Ele não tem nenhuma outra conversa com nenhum outro. E o nosso grupo, ninguém tem nenhum tipo de objeção ao nome da filha do prefeito, da Fernanda Ariel, para ser a vice. Logo, eu não vejo hoje nenhum tipo de impedimento para que ela seja. Acredito que ela só não será a vice do Omar na eleição, ou se ela não quiser, ou se o Davi, que é o presidente do partido, não indicar. Por outro lado, eu não vejo nenhum deputado federal, o próprio senador Eduardo, que faz parte do grupo também, que é um dos nossos líderes também, nunca teve nenhum tipo de objeção ao nome dela, ou seja, não tem nenhum impeditivo para ser, realmente só se ela não quiser. Eu te entendo e a tua resposta para mim está muito clara. Só que assim, na análise política, quando se vai para o povo, deve-se fazer todos os estudos. Claro. Né? Por exemplo, o próprio Omar já teve um vice indicado por um prefeito, que era filho de um ex-prefeito. E o resultado não foi muito positivo. Então, essa experiência o Omar carrega nas costas. Então, tem uma hora que tem que dizer, vamos sentar. Tudo bem, eu gosto, eu tenho apreço por você, quero você como aliado, mas está aqui os números. A gente tem que entender que o projeto é maior do que qualquer nome, né? Eu acho que também vocês devem levar em consideração tudo isso. Tem um ditado que diz que vice, né, ou tem que ter dinheiro ou tem que ter voto. Eu particularmente discordo. Para mim, o vice ele só não tem que ter rejeição. Eu acho que se o vice não tiver rejeição, eu acho que o nome, a gente pode ter o exemplo de 2024. Né? O Davi, e foi uma composição do grupo, o próprio Omar e o próprio Eduardo concordaram, e o partido do Omar, que é o PSD, e o partido do Eduardo, que é o MDB, que são dois grandes partidos, fizeram uma composição com o Davi. E o Davi deixaram o Davi escolher como ele quis, né? Indicou o vice do próprio partido dele. E o Renato Júnior, né, que é hoje o vice-prefeito, ele não era um cara tradicional da política, né? Ele foi indicado a vice e a gente venceu a eleição. Deputado Saulo Viana, é sempre um privilégio conversar contigo. Obrigado. Muito esclarecedor. Sucesso para você, sucesso na reeleição, né? Obrigado. E suas considerações finais aqui para a nossa câmera. Obrigado, Issa, mais uma vez, pelo convite de participar aqui do programa. Obrigado à Onda Digital. Eu sou sócio de carteirinha, estou sempre aqui pela Onda Digital. Para mim é muito importante espaço como esse, porque a gente acaba que fala do nosso trabalho, presta conta, fala de política. A gente também desmifica aí algumas teorias que são criadas. É importante, nada melhor do que alguém falar do que eu mesmo sobre a minha posição, sobre, né, a minha condição. Então, te agradeço e eu estou sempre à disposição. Obrigado. A gente volta amanhã com o vereador Alan Campelo, que estará aqui no Tribuna Livre falando de todo o cenário político local e principalmente sobre a sessão híbrida que querem aprovar na Câmara Municipal de Manaus. Muito obrigado e até amanhã.